Bem, pessoal, com essa nova subvariante, né, KP2 e KP3, dominando os Estados Unidos, KP3, né, quase somado KP2 e KP3, mais de 60% dos casos, só KP3, quase 40% dos casos das infecções nos Estados Unidos tem sido por ela, né, fez o mundo todo voltar a falar de Covid. Europa também, Portugal e vários países anunciaram a crescimento do Covid. Aqui no Brasil a gente já tem Ceará, Piauí e Amazonas também, a Covid sendo a principal causa de internação e de morte da população idosa. Então realmente é um cenário global que volta a preocupar. Inclusive, o diretor-geral da OMS falou novamente de Covid. Há muito tempo que a gente não viu um pronunciamento, né, nenhuma nota falando da Covid, né, e ele falou especificamente que a Covid hoje no mundo mata quase 2.000 pessoas, 1.700 pessoas toda semana morrendo por Covid, ou seja, continua sendo um problema de saúde pública global que a gente tem que ficar atento a alguns cenários, né? Número 1, ele falou que houve uma queda da vacinação e dose de reforço da população contra a Covid, então isso é um alerta, né? O surgimento das novas subvariantes KP2 e KP3, né, chamado também de FLIST em alguns locais, então ficar atento a isso também. E essa nova retomada no mundo da Covid, que a gente sabe que é uma doença sazonal, de vez em quando a gente vai ver alta. Então é importante vacinar, é importante ficar atento às novas subvariantes, né? E é importante a gente entender que ainda é uma doença que mata muito. Inclusive aqui no Brasil recente também, a Fiocruz falou que esse ano, né, a gente já teve 6.000 mortes por síndromes respiratórias agudas. Aí ele vai somar tudo, né, Covid, gripe, mas no ano a Covid ainda lidera. Tudo bem que é por causa da onda lá no início do ano, mas é um problema que volta a ressurgir 3 estados brasileiros como a principal causa de internação dos idosos. Então a gente vai ter que ficar atento e o Brasil, diferente dos Estados Unidos, que voltou a dar dose de reforço para todo mundo, o Brasil ainda está só em grupo de risco, população idosa, população pediátrica, tá bom? Espero que a gente vai resolver esse problema, mas a gente deve voltar a ouvir falar da Covid, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.